Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a amostragem de sólidos. O interessante da amostragem de sólidos é que nos permite verificar como a estatística trabalha dentro dessa etapa fundamental da análise química. Podemos observar aqui na tela a representação de dois terrenos, medindo 10 por 20 metros quadrados. O quadrado superior corresponde a um material aleatoriamente heterogêneo. Isso significa que nesse terreno hipotético não existe uma segregação notória sobre o tipo de solo a ser amostrado, isto é, a heterogeneidade do local é aleatória em todo o terreno. Já o terreno hipotético de baixo mostra um material heterogêneo segregado. Isso significa que existem áreas diferentes dentro do terreno que apresentam, por exemplo, tipos ou composição de solo diferentes. Podemos ver na figura que nesse caso nós temos três regiões. A região A do terreno, que corresponde a 66%, a região B a 14% e a região C a 20% do terreno. Vamos começar com o material aleatoriamente heterogêneo de cima. Veja que nossa função é criar uma miniatura, uma pequena amostra que represente todo o terreno de 20 por 10 metros. Para isto, nós vamos precisar copiar esse terreno. A primeira coisa a ser realizada é criar os chamados pontos amostrais. Você vê no gráfico pedaços de 10 por 10 centímetros que aparecem destacados dentro desse terreno. Eles, na verdade, representam alguns dos pontos amostrais possíveis dentro do terreno. O que você precisa fazer é dividir o terreno em vários pedaços de 10 por 10 centímetros. Podemos começar pelo canto superior esquerdo. Esses pontos amostrais devem ser do mesmo tamanho e devem estar numerados, porque depois você vai precisar selecionar alguns deles. Vamos imaginar então que preenchemos todo o terreno com quadrados de 10 por 10 centímetros. Na parte inferior direita do terreno, vamos imaginar que temos no máximo 100 pontos amostrais. A pergunta agora é: quais pontos eu devo coletar para uma amostragem correta, ou seja, para fazer minha miniatura do terreno? A resposta para essa pergunta é dada justamente pela estatística. A estatística ela vai te dizer quantas amostras você precisa coletar das 100 possíveis. Esse tipo de escolha é feito de uma maneira aleatória. Aqui é importante destacar que aleatório em estatística não significa um valor qualquer que venha na minha cabeça, e sim valores que sejam sorteados aleatoriamente. Sortear aleatoriamente em estatística significa que quando eu começo o sorteio, os 100 pontos amostrais têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Vamos utilizar um site que vai nos ajudar a entender melhor como isso funciona. Você pode colocar em qualquer navegador o termo sorteador online. Vão aparecer vários. Eu escolhi esse daqui que você vê na tela. Veja que o site me permite escolher quantos números eu quero sortear em um intervalo de amostras. No nosso caso hipotético, nós temos de 1 a 100 pontos amostrais. Vamos imaginar então que a estatística nos diz que 20 pontos amostrais é suficiente para criar uma réplica exata em pequena escala de todo o terreno. Fazendo então o sorteio no site, encontramos os seguintes números. Veja que esses números são aleatórios, isto é, não houve uma escolha pessoal, o que é adequado do ponto de vista estatística. Uma vez que nós numeramos inicialmente cada um dos pontos amostrais, nós podemos agora anotar esses 20 números e marcá-los dentro do retângulo que representa o terreno. Coletando os pedaços de 10 por 10 centímetros correspondentes a esses números e juntando esses pontos amostrais, obtemos então a nossa miniatura do terreno. No caso do retângulo de baixo, que corresponde ao material heterogêneo segregado, você também vai fazer a divisão do terreno em, por exemplo, 100 pontos amostrais. Dessa vez eu coloquei alguns pontos amostrais em cores diferentes para destacar as regiões diferentes no terreno. O processo é bastante similar. Nós podemos fazer um sorteio aleatório novamente, escolhendo, por exemplo, 20 pontos amostrais. Porém, devemos levar em consideração a segregação na hora de construir nossa miniatura. Isso quer dizer que desses 20 pontos amostrais escolhidos, 66% deles devem ser escolhidos na região A, 14% na região B e 20% na região C. Dessa maneira, a minha amostragem também será segregada, refletindo diretamente o terreno inicial. O seguinte gráfico nos mostra duas situações alternativas. Você tem o caso de uma amostragem de uma mercadoria a granel e também de uma mercadoria embalada. O primeiro termo que precisamos destacar é o chamado lote ou série, que na verdade
verdade representa toda a mercadoria a granel a ser analisada e toda a mercadoria embalada. É desse lote que eu preciso criar uma miniatura no processo de amostragem. Uma vez que eu faço então um sorteio aleatório e a escolha adequada da quantidade mínima para representar esse lote, eu obtenho, através da junção dos pontos amostrais, o que a gente chama de amostra bruta ou amostra primária. Era a mesma situação no caso do terreno que a gente viu anteriormente. A junção dessas amostras brutas primárias, ou dos pontos amostrais, também é chamada de amostra composta ou amostra agregada. Depois de que você tem a amostra bruta, que já é representativa do lote, você precisa criar uma amostra de laboratório. A amostra de laboratório ela vai diminuir bastante na sua quantidade ou no seu tamanho. Isto porque a análise química ela não precisa de grandes quantidades para obter a concentração, por exemplo, de algum analito de interesse. Essa diminuição de tamanho da amostra bruta para uma amostra de laboratório, na verdade, corresponde aos diversos tipos de preparo de amostra. Claro que isso também vai depender do tipo de equipamento que você está utilizando. Tudo bem? Até mais!